Overlord, sem dúvidas, não é um anime que estava na minha lista de obras para assistir. Afinal, reúne dois gêneros que eu não gosto nem um pouco, que é Isekai e fantasia. Mas foi uma obra que até que surpreendeu as minhas expectativas, apesar de que não muito. E eu acabei assistindo depois de muita insistência de um colega, que inclusive me pediu para fazer esse vídeo. Então, Dark, esse vídeo é para você. Na história, nós acompanhamos o Momonga, que é um nome um pouco ridículo, mas que depois ele muda para Ainz. E é assim que eu vou chamar no restante do vídeo. Ele é o jogador de um MMORPG que anuncia que o servidor vai ser desligado. E depois de todos saírem, ele permanece lá dentro do jogo. E ele decide que vai ficar até o momento que tudo for desligado. Só que para surpresa dele, depois que isso acontece, só sobra ele ali dentro, e todos os NPCs começam a criar vida. Então ele decide que vai se tornar o grande chefe desse jogo. Por não ser fã de Isekai, todos os comentários desse vídeo vão ser com base nisso, mas também com o olhar de quem pode gostar. Overlord é um anime que flutua muito, com momentos indiferentes, outros ruins e alguns divertidos e dramáticos. Descobrimos que para fazer parte da guilda que o Ainz estava, só haviam dois requisitos, que era ser ativo na comunidade e ter uma skin não humana. E aí entra um dos pontos positivos do anime, que é o character design do protagonista, que, mesmo lembrando inúmeros outros personagens, me fez recordar do Bahanga, que é um personagem de Bleach. E somos apresentados a vários personagens questionáveis, eu diria. A começar pela Albedo, que eu sei que muita gente gosta. Ela não é o tipo de personagem que eu gosto, mas eu entendo o público que ela atinge. E ela protagoniza muitos momentos de ecchi, ainda mais em seu visual. E bem ali no primeiro episódio, tem os momentos que até preciso usar fone, porque ela faz questão de ficar gemendo. Eu entendo a obsessão que ela tem pelo Ainz, visto que ele alterou a programação dela, mas é algo que nem amor pode ser considerado. É de fato uma obsessão ou algo doentio. E isso acaba gerando um ou outro momento que pode ser considerado para outras pessoas como sendo algo cômico, mas que não foi o caso para mim. Isso sem falar de outra personagem que tem uma queda por ele, que nesse caso é a Xiaotia. Inclusive tem uma cena que ela faz um comentário com teor sexual que é completamente desnecessário. E a Albedo também faz muito isso, fora ter algumas atitudes assim. Mas tirando elas duas, tem toda uma apresentação de todos os Guardiões de Andar e o que cada um deles acha do Momonga. E são coisas bem na mesma linha. Então são comentários sobre como ele é um bom líder, é inteligente, bondoso e por aí vai. E no meio disso, tem diversas cenas que eu reconheço que os fãs mais assíduos de Isekai vão achar muito divertido, mas que não me cativaram nem um pouco ou me fizeram rir. Fora algumas cenas com ecchi, que é algo que eu não gosto, como na metade do primeiro episódio, onde o Ainz pede para apertar os seios da Albedo, e obviamente ela deixa. E ocorrem algumas observações do Ainz sobre ele próprio. Então ele percebe que tem deixado de ser humano e com isso não tem sentido fome e nem a necessidade de dormir. Fora que ele não tem sentido nada quando presencia alguma morte, sendo que antes seria algo que iria incomodá-lo. E aí entra mais um dos momentos que não me alcançaram, mas que eu sei que pode agradar quem gosta muito de Isekai, e ainda mais de personagens fortes, que é quase qualquer luta envolvendo o Ainz. Ele é muito superior a todo mundo, e eu enxergo isso como um defeito. É ruim assistir algo que não ocorre a sensação de perigo, e isso acontece em raros momentos nessa primeira temporada de Overlord. Muitos dos vilões acabam servindo de escada só para mostrar a real força do Ainz. E até lá no final, onde finalmente parecia que ele estava passando por dificuldades, vemos que era tudo uma encenação e, como sempre, ele tinha o controle de tudo. E seguindo com a história, tem uma cena de muito mau gosto e que não acrescenta em nada na narrativa, que é a da Albedo fazendo algo mais adulto para deixar o seu cheiro na cama do Ainz. É algo completamente desnecessário, e quando eu digo que não acrescenta em nada, é porque não faria diferença nenhuma se essa cena fosse cortada do anime. E nessa jornada, conhecemos o Rei Sábio da Floresta, que é um roedor irritante e que fala de uma maneira que me tirou a paciência toda vez que ele abria a boca. Mas começamos a caminhar com algo bom depois da cena que o Ainz derrota facilmente o que seria a primeira grande inimiga, visto que ela havia matado as pessoas que estavam com ele na sua jornada naquele momento. Ele os conhecia pouco e dizia que era algo indiferente para ele e que ele não estaria se vingando, mas vemos no final daquele confronto que ele estava fazendo exatamente isso. E aí que entra um pouco de drama, que é um elemento que eu gosto muito. Inclusive, muito da nota 5 de Overlord foi devido ao drama e às questões sentimentais, e não da narrativa em específico. Poderia até ser um 6, e era de início,
mas depois de tanto analisar, eu vi que os momentos bons não se sobressaíam aos ruins para mim, e de fato é algo bem mediano. Mas reconheço que existem alguns diálogos divertidos, como quando é mostrado uma conversa que o Ainz teve com um de seus antigos companheiros sobre a irmã dele dublar jogos adultos. E nisso já entra a conversa da Shalltear e dos outros teorizando o que são dubladores. E aí entra num segundo plot que envolve a Shalltear e todo um confronto. E chega em dado momento que parecia que ela era tão poderosa quanto o Ainz, o que não faria nenhum sentido, visto que eles são de níveis completamente diferentes. Mas aí chega aquele ponto que eu já havia citado, onde tudo não passava de um fingimento dele e ele rapidamente derrota ela. E é aí que entramos nas cenas finais, onde já são um pouco melhores. Tem toda uma questão mais familiar com o retorno e eu valorizo todo esse tipo de coisa. Fora que vemos que um dos personagens que havia sido apresentado, e que eu nem citei aqui, está bem. Então, vamos lá. O que salvou a nota de Overlord pra mim? O final, com essa questão mais familiar, um ou outro momento de drama e comédia. Não curti tanto a narrativa, e pra quem não é fã de Isekai como eu, se estiver pensando em assistir o anime, não é algo a se priorizar, existem outros melhores. Mas eu entendo e enxergo motivos pra quem gosta de Isekai se sentir atraído por Overlord, e eu vou citar esses motivos. Lembrando que não são coisas que eu gosto ou concordo. Primeiro que o Ainz é um personagem extremamente poderoso e superior aos outros, fora que ele tem duas personagens apaixonadas por ele e que brindam quem assiste com momentos de fanservice. Existem muitas piadas que podem ou não te pegar. É uma excelente escolha para quem gosta de Isekai, mas como não é o meu caso, é um anime que poderia ser considerado bonzinho só por um ou outro momento de drama e comédia. Eu assistiria de novo? De forma alguma. E fica a nota que eu assisti só até metade do terceiro episódio da segunda temporada, mas aquilo não me desceu, porque basicamente seguiu a narrativa sem os únicos pontos de que eu gostei, fora que levou um foco para personagens completamente horríveis ali naquele início. E esses foram meus comentários sobre Overlord, e eu te convido a deixar o que você achou aí nos comentários, e eu te espero num próximo vídeo.